Porquê é que o sistema nervoso prefere repetir o conhecido, mesmo que seja doloroso, em vez de ir por um caminho novo? Há duas hipóteses. Uma delas, que é muito semelhante ao que o próprio Freud fala, é aquilo é um caminho conhecido. Então, nós estamos a fazer aquilo que o corpo já conhece. Não terá um esforço por algo novo, porque tudo que é novo requer um esforço muito grande. É muito mais fácil ficar conservando energia naquilo que é conhecido, mesmo que não seja agradável. Uma outra é repetir para encontrar uma saída. Por exemplo, alguém tomou uma queda e essa primeira queda foi traumática. Ela começa a ter tendência a cair novamente, até que ela cai num ambiente seguro, onde todo mundo apoia, onde as pessoas cuidam dela. E aí, de repente, ela para de cair. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Liane Pinto. Ela é psicóloga, conferencista internacional e tem experiência na área já há mais de 35 anos. Especificamente com o trauma, ela no fundo atendia pessoas vítimas de sequestro, na altura no Brasil, e portanto muito especializada no trauma, na experiência somática. É uma das minhas maiores paixões. Bem-vinda, Liane. Que bom. Muito obrigada, Nur, pela sua oportunidade, pela oportunidade que você está me dando de estar com você aqui e contribuir com o seu podcast. Obrigada eu por estares aqui. Eu sei que eu tenho vindo a acompanhar o teu trabalho. Eu sei que és mesmo uma das maiores referências, eu consigo ver isso, em termos de conhecimento, sabedoria e experiência naquilo que toca a uma das minhas maiores paixões, que é o trauma, e agora a experiência somática, que comecei a fazer terapia somática e é encantador mesmo. Olha, vou começar por te perguntar, enfim, acho que é o Van der Kolk, no livro do Corpo Não Esquece, que diz que o trauma não é o que te acontece, é aquilo que acontece dentro de ti. Não é só o único autor que diz isto, vários dizem, não é? O próprio Peter Levine, que é o autor do SE, fala isso. Exatamente. Eu queria começar por te perguntar, que é para partirmos aqui de uma base, o que é o trauma, Liane? Então, é exatamente isso. O trauma não é o evento, como as pessoas pensam. Não é o acidente, não é o assalto, não é o roubo, não é o sequestro. O trauma é o que ocorre dentro do sistema nervoso, no corpo do sujeito, no corpo da pessoa. Então, o que é isso? Toda a desorganização neurofisiológica, toda a sobrecarga de estresse, tudo aquilo que acontece dentro do próprio sujeito, todas as consequências desse evento. E também é, no fundo, um programa que é interrompido, não é? Ou seja, o que é que acontece? Ou seja, acontece um evento, o indivíduo assiste àquele evento, vive, experiencia, e depois há algo que é interrompido, não é? Exato, e é por isso que fica no sistema fisiológico. Okay. Então, o que foi interrompido? A resposta fisiológica de defesa. Só para te dar um exemplo, imagina que alguém me agride, e o que eu queria era me proteger, colocar minha mão, só que eu não tive tempo, eu não consegui perceber que a pessoa ia me agredir. Então, esse impulso comportamental que vem da própria fisiologia, das respostas de sobrevivência, para me defender, fica preso no sistema, ou seja, não foi descarregado. Então, pode ser, eu sei que parece meio estranho, pode ser que anos depois, quando naturalmente, espontaneamente, eu acesse a minha memória processual ou procedural e eu faça esse gesto que eu queria ter feito para me defender, aí eu sinto um alívio. É como se agora o cérebro liberasse toda aquela carga que ele tinha guardado para uma defesa que agora já não é mais necessário. Me faço entender? Sim. Então isso significa que mesmo que a nossa mente não se recorde, o corpo não esquece, Sim. Não é? O que é que fica guardado no corpo? E depois como é que nós podemos aceder a isso? Não é? Acho que a experiência somática é uma das formas de aceder a essa memória que está no corpo, não é? Exato. Eu gostei muito do que você disse. É uma das formas de aceder àquilo que ficou guardado no corpo, porque o corpo tem sua própria sabedoria. E muitas vezes ele tenta liberar essa carga que ficou. E você também me perguntou, o que é isso que fica? É uma carga, é um impulso, é uma carga de estresse. É como se fosse uma química, uma sopa química ali, pronta para ser explodida. Uma outra metáfora é o impulso do vulcão. Do vulcão. Sabe? Aquela Eu coisa uso muito essa expressão às vezes.
quando algo me irrita ou sinto raiva, eu uso muita expressão de estou a sentir o vulcão a entrar em erupção dentro de mim. Isso, e ele pode ficar a vida toda a entrar em erupção sem entrar. Só que isso gera um dano muito grande, sabe? Gera um mal-estar, sintomas fisiológicos, uma gastrite, uma dor no estômago. E aí, o que a experiência somática faz? Permite que esse vulcão seja liberado, ou seja, que essa erupção ocorra, só que em doses pequenininhas, de uma forma contida, controlada, com suporte e o apoio do terapeuta, para que quando isso seja liberado, não gere catarses, não te faça mal. Consigo explicar? Sim, perfeitamente. Ou seja, essas descargas... Por exemplo, quando falamos da raiva, a raiva pode ser uma dessas erupções do vulcão, percebes? Ou seja, quando tu dizes pode ser muito danoso, ou seja, pode danificar muito, também pode condicionar a nossa vida, trazer alguns danos. Ou seja, isso significa que, por exemplo, a raiva pode fazer com que nós sejamos pessoas mais agressivas, mais violentas, maltratemos os outros em algumas ocasiões, tudo porque há um trauma aqui, um programa que não foi terminado. Exatamente. Ok. Entendeste muito bem. Boa. Muito bem. E é exatamente isso, quando você fala, pode programar nossa vida, pode fazer com que nós fiquemos presos. Então, há pessoas que elas reagem com raiva por qualquer pequeno estímulo e não justifica aquela reação ao estímulo. É porque essa reação não é para esse estímulo. Essa reação é um acúmulo de estresse que veio de experiências anteriores. Pode ter vindo desde a infância, desde a adolescência, e vai se acumulando no sistema. Então, é como se fosse um vulcão que tem erupção e que foi tapado. Então, em algum momento, se isso libera, se isso abre de vez, pode ser terrível. E por isso que nós precisamos que essa liberação ou essa carga precise ser descarregada de uma forma dosada, que nós chamamos de titulada, suave. Ok, essa analogia que falaste do vulcão e de tapar sempre o vulcão, tapar, e depois há um dia em que ele pode, de facto, entrar em erupção e criar muitos danos. Nós vemos às vezes alguns casos de crimes que existem, por exemplo, há um caso aqui muito conhecido em Portugal já há muitos anos, que foi um rapaz que tinha uma relação homossexual com um senhor mais velho, eles estavam em Nova Iorque, eles eram portugueses, e este rapaz, pronto, mata este senhor com saca-rolhas, mas com movimentos constantes. Por exemplo, isto é um exemplo que eu estou a pegar, como há muitos outros. Ou seja, quando se vê que é assim uma reação descontrolada, que não é premeditada, não é? Quando é reativo, isto pode, eu não estou a dizer que é, mas pode perfeitamente ser fruto de um vulcão que foi tapado constantemente, não é? Exato. Certo. Isso e uma série de outras coisas, porque neste exato momento nós estamos falando de comportamento, mas existem outras respostas que são fisiológicas e que também são consequências do trauma, ou seja, esta carga pode ficar no sistema, preso, e ao invés de gerar problemas comportamentais como esses, pode gerar sintomas. Por exemplo, os tiques nervosos, ou outros, fibromialgia, enxaqueca, síndrome do colo irritável, porque gerou uma desorganização no sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele comanda todos os outros sistemas fisiológicos. Então, no momento em que o sistema nervoso está desorganizado por conta dessa sobrecarga que não foi liberada, ele desorganiza o sistema endócrino, o sistema digestivo, o sistema cardiovascular. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, um aumento de batimento cardíaco no momento em que está tudo tranquilo. E esse aumento de batimento cardíaco, ele seria adequado se essa pessoa estivesse no ginásio, estivesse a correr. E quando ela faz uma avaliação médica, o médico não encontra nenhum problema. Não tem nada que justifique você ter arritmia. E muitas vezes leva anos até o médico um dia identificar a arritmia. Conseguir pegar aquela arritmia no exame, porque aquilo não é em função de um problema estrutural cardíaco. Exterior também, né? Não é uma reação ao exterior. Isso, não é nem uma reação ao exterior e nem é algo consequente de uma estrutura, sabe? De uma má formação. Sim. Ela é uma desregulação. E essa desregulação, ela está ali, como o vulcão
que nós Sim, falamos sim. querendo entrar em erupção, e em algum momento entra um pouquinho. Ok. Então, tem Sim. muitas consequências do trauma. O trauma está presente na nossa vida mais do que nós imaginamos. Olha, e agora tocaste num ponto que eu quero muito tocar, até porque o Gabor Maté fala muito disso no livro dele aqui, do mito do normal, Sim. de que nós acabamos por normalizar uma sociedade que está doente, não é? Que comportamentos socialmente valorizados, Liane, que tu que tenhas percepção, por exemplo, resiliência excessiva, controle emocional, autossuficiência, produtividade máxima, são na prática estados antigos que foram congelados ou que são estados de hipervigilância, não é? Estados que nós aplaudimos enquanto sociedade, não é? Sei lá, a produtividade máxima, ou não parar, estar sempre hipervigilante, conseguir tratar de tudo. E depois, no fundo, isso aí é fruto de trauma também. Sim, sim. E Ok. também de muitos condicionamentos dentro da sociedade, porque há grupos que ganham com isso. Exatamente. Né? Existem Exatamente. grupos que ganham com, por exemplo, a resposta de apaziguamento, com a incapacidade de reagir. Então, existem as duas coisas, os extremos, aquelas pessoas que ficam reagindo o tempo todo, e aquelas que não reagem Não nunca. reagem. E ambas são fruto da Isso, mesma dor, não é? Isso. Sendo que uma é hipervigilância, hiperreatividade, e a outra é E está hiporeatividade. adormecida, vá, Isso anestesiada. que nós chamamos de dissociação. Hum. Então a pessoa nem percebe que ela está sendo usada, ela nem percebe que ela está sendo maltratada, ela nem percebe que é abuso, aquela super produtividade, por exemplo. Porque ela está desconectada do corpo. Ela está desconectada, ela nem se dá conta do que está acontecendo com ela. Muito interessante. Olha, eu tive agora uma sessão de experiência somática há muito pouco tempo e eu estou mesmo no início e foi interessante perceber como a minha terapeuta ela aproximou-se de mim, portanto estava a fazer um exercício e pediu-me só para eu estar atenta ao meu corpo de como é que eu me sentiria com a aproximação dela. Sim. E é incrível como naquele momento eu tomei atenção ao meu corpo e senti o meu estômago a fechar. Portanto, noutro ambiente qualquer, eu não teria esta percepção do meu corpo, mas naquele momento eu percebi o quão, se calhar, invadido eu às vezes me sinto quando as pessoas se aproximam de mim. Mas eu não tinha consciência disto até àquele momento, ou seja, que a experiência somática, no fundo, é tão simples quanto estares atenta àquilo que tu sentes. Uma parte da experiência Sim, uma somática parte. Eu ainda só explorei essa. Isso é como se fosse a base da experiência somática, ou seja, para que nós possamos fazer uma boa sessão de CE, o primeiro passo importante é a psicoeducação. É ajudar o cliente a estar atento à sua interocepção, aquilo que vem do seu próprio corpo, aos sinais que o seu corpo dá. Porque, de um modo geral, como você mesma disse, nós estamos muito desconectados. Estamos muito no mental, no reacional, no exterior, e não estamos aqui agora, no nosso corpo, no presente, observando o que o nosso sistema, os nossos sistemas fisiológicos estão apontando, estão a mostrar. Mas há pessoas que nunca se sentiram seguras no seu próprio corpo, não é? Exato. Se calhar a maioria, eu estou a falar alto, estou a pensar alto, mas pronto, não sei. Acho que estamos a caminhar talvez para uma sociedade melhor, mas... Eu não sei se a maioria, mas as pessoas que com certeza tiveram muito sofrimento no próprio corpo, pessoas que viveram cirurgias, maltratos físicos, então elas sofreram tanto no corpo que não dá para ficar nesse corpo, não dá para prestar atenção nesse corpo, sabe? Sofreram violência, então é uma defesa ela ficar fora do corpo, fora no sentido de não estar atenta, não estar perceber. Então ela precisa perceber fora, porque se ela perceber dentro, ela vai sofrer, ela vai entrar. É mais assustador sentir do que viver anestesiada. Exato, não é? perfeito, exato. Incrível. Qual é o poder de estarmos presentes e estarmos ligadas ao nosso corpo? Ou seja, eu estava a dizer que há pessoas que nunca sentiram casa no corpo, não é? É possível reprogramar isto? E se sim, qual é o que é que muda na vida de uma pessoa a partir do momento em que se conecta às sensações do corpo? Respondendo a primeira, é possível mudar? Sim. Porque a nossa natureza, Nor, é estar no corpo. Isso é
a nossa natureza. Então, é possível mudar. É como se fosse um voltar para casa. Eu adorei a expressão que você falou. Tem pessoas que não podem estar em casa. O corpo é a casa. Aonde eu vou, meu corpo vai comigo. Eu estou nele. Exatamente. Tenho a minha casa permanente em qualquer país do mundo. E há pessoas que não podem estar porque uma casa que, como metáfora, uma casa que está desorganizada, é uma casa que está suja, é uma casa que está quebrada. Então não podem estar. Mas qual é o poder de estar? Todo. No momento em que você está no seu corpo, que você volta a confiar, que você está no seu corpo confiando nele, sentindo que ele é a tua casa segura, que tudo que ele fez, inclusive a dissociação, inclusive o adoecimento, foi o melhor que ele pôde fazer para sobreviver diante dos estímulos terríveis que esse sujeito E viveu. serviu muito, não é? Serviu. Porque, inclusive, a psicossomática não é a experiência somática ou a somatic experience. A psicossomática explica que cada sintoma tem o seu significado. Então, uma pessoa, por exemplo, com enxaqueca, ela não quer nada mais do que silêncio e parar de pensar. Faz sentido. Sabe, ela precisa se recolher. E ela não quer contato com o exterior, ela tem uma dor de cabeça horrível, ela quer ficar quietinha no escuro. E era o que o corpo dela precisava. Mas como não tinha outra alternativa, ele adoece e apresenta a enxaqueca. Depois de muitos anos a precisar de silêncio e de recolher, mas a contrariar isso em prol da validação e do amor. Exato. E então o nosso corpo somatiza, por exemplo, a enxaqueca, não é? Então há sempre uma mensagem Sim. em cada sintoma. Sim. Ou, por exemplo, os problemas digestivos, né? O que eu não estou conseguindo digerir na minha vida? Ou pessoas que estão sempre com problemas na garganta. O que será? Isso é a psicossomática que fala, não é a não é a somatic experiência experience. somática. Exato. Mas eles dizem, eu estou sempre com problema de garganta, uma faringite, uma laringite. O que eu não estou podendo expressar? O que eu não estou podendo falar? Sabe? Então, mesmo que isso não seja exatamente assim, uma leitura tão literal, não é? Literal, mas o fato de nós percebermos o corpo, começarmos a prestar atenção, faz com que nós possamos entrar no autoconhecimento, buscar autoconhecimento, buscar mais consciência, que é algo que você fala tanto, e fazer novas escolhas. Ganhamos liberdade de escolha. Exato, não é? Ganhamos liberdade. Porque o trauma é precisamente o oposto. O trauma é quando tu perdes a liberdade de escolher um caminho melhor, porque tu estás condicionada, não é? Sempre tu estás a responder em prol de uma condição que criaste, de uma prisão, no fundo. Exato. Ok. Exato. Interessante. Liane, eu gostava de falar aqui de um tema também muito, muito interessante, que é a compulsão da repetição. O Freud acreditava que a compulsão da repetição constituía uma tentativa inconsciente para dominar uma situação dolorosa e eventualmente para atingir um ponto de controle. Este tema da compulsão da repetição é algo que eu gosto muito porque sempre foi um bocadinho um modus operandi da minha vida em algumas coisas. Por exemplo, se eu gosto de correr, eu sou compulsiva na corrida. Eu tenho muita tendência à compulsão, portanto eu sempre tive muita curiosidade sobre isto. Porque é que o sistema nervoso prefere repetir o conhecido, mesmo que seja doloroso, em vez de ir por um caminho novo e diferente? Não é? Há pessoas que repetem coisas que são dolorosas, mas que se mantêm lá. Sim. Há duas hipóteses. Uma delas, que é muito semelhante ao que o próprio Freud fala, é aquilo é um caminho conhecido. Então, nós estamos a fazer aquilo que o corpo já conhece. Não terá um esforço por algo novo, porque tudo que é novo requer um esforço muito grande. Qualquer mudança exige um esforço muito grande. Então, é muito mais fácil ficar conservando energia naquilo que é conhecido, mesmo que não seja agradável. Essa é uma das hipóteses. Sem dúvida. E desculpa interromper, mas eu percebo isso, mas já desenvolvemos isto, só que se fosse só uma questão de poupança de energia, toda a gente preferia ficar lá. O que eu vejo é que há pessoas que têm mais tendência para a compulsão do que outras, não é? Exato. É por isso que eu disse, é uma hipótese, muito Sim. bem. Então, uma outra é repetir para encontrar uma saída. Então, por exemplo,
alguém tomou uma queda, né? Caiu. E essa primeira queda foi traumática. Foi horrível, se machucou, ninguém apoiou. Ela começa a ter tendência a cair novamente. Até que ela cai num ambiente seguro, onde todo mundo apoia, onde as pessoas cuidam dela. E aí, de repente, ela para de cair. Então, é como se o sistema tivesse permitindo o mesmo acontecimento com a intenção de que ela tenha uma resposta nova, seja interna ou externa. E no momento em que acontece de novo, mas a reação é diferente, destrava, pronto. Uma tentativa de solucionar, não é? De Exato. encontrar uma solução. Exato. Então, essa é uma outra hipótese, uma tentativa de encontrar uma solução, de completar uma resposta que ficou incompleta. Ou também de encontrar controle, né? De sentir controle sobre alguma coisa, tendo em conta que se calhar a sua vida na infância foi tão... Eu agora estou a pensar alto, tu é que és a especialista, mas Sim. Imagina uma criança em que a sua vida em pequena foi muito caótica, descontrole, agressividade, essas compulsões na repetição, se calhar também é uma tentativa de controlar aquilo que consegue, não é? Claro. Não sei, de prever o que vem a seguir. Faz todo sentido o que Sim. você traz. Porque é como se fosse assim, essa pessoa não viveu num ambiente seguro, então ela não sabe o que é segurança. Ela não conhece segurança, então ela vai fazer tudo o que ela puder para que ela se sinta segura. E às vezes o se sentir segura é controlar. É fazer tudo igual, é estar sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, porque isso traz uma segurança que não tem dentro. Quando tem segurança dentro, o caos externo não afeta. Uau! Agora fez luz dentro de mim. Isso é bem verdade. Quando te sentes segura na tua casa, no teu corpo, tu consegues estar em qualquer ambiente e não tens tanta tendência de controlar. Isso faz muito sentido. Até nós chegamos no ponto em que entendemos que não existe controle. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Porque a vida é uma caixinha de surpresa. Uhum. O tempo todo, tudo pode mudar. A única certeza na vida é a mudança. É verdade. É verdade. A Nur de hoje não é a Nur do ano passado. Pois não. Não é a de 10 anos atrás. Muito diferente. Nada é igual. Nada. Aí você pode dizer, nada não. Sim, talvez alguma essência lá muito profunda seja igual. Mas as tuas células não são as mesmas. O teu cabelo não é igual. E não estou falando de mudanças estéticas. Estou falando... Genéticas mesmo, fisiológicas. Internas, isso. Internas. Isso, a nossa pele está em constante mudança, transformação. Ela vai mudando. Aí tem gente que diz, mas está mudando, por exemplo, né? Na minha idade. Vai mudando para pior, para o envelhecimento. Mas isso é uma mudança. Sim, e Tudo é bonito mudança. também. Mas é verdade, porque seja na tua idade, na minha, eu vejo fotos de há 1 ano atrás, 2 anos, e a minha cara está diferente, efetivamente. Nós somos moldados pela vida, não é? Exato. As expressões, o brilho no olhar, tudo isso muda. Se a vida te trouxe mais amargura, ou se te trouxe mais alegria, ou tu te fechas mais, é mesmo, é muito bonito. Ainda sobre isto estávamos a falar, eu gosto muito do livro que estou sempre a falar aqui, que é O Corpo que Não Esquece. Acho que é assim uma grande bíblia. E há ali uma parte que ele diz que é muito interessante, em que ele diz: nunca encontrei uma criança com menos de 10 anos que tenha sido torturada em casa e tivesse ossos partidos e queimaduras na pele como prova, e que, se lhe dessem a hipótese, não escolhesse ficar com a família em vez de ser enviada para um abrigo. Portanto, o que ele diz é que ele nunca encontrou uma criança que, depois de ser torturada, optasse sair de casa em vez de escolher ficar. E a minha pergunta é... mas acho que tu acabaste por responder, que é: o que é que leva uma criança a escolher o vínculo com quem a magoa, em vez de um vínculo ou de uma salvação ou de um abrigo, não é? Porque isto acontece muito, e é muito recente também um caso de violência doméstica que houve aqui em Portugal, na Madeira, em que esta pessoa apanhou porrada do marido e houve assim uma série de polémica, e depois ela veio dizer que escolheu ficar em casa e pediu desculpa. Portanto, isto é um comportamento muito comum, não é? É muito comum. E falando das crianças, é porque o vínculo é a primeira resposta instintiva, biológica, de sobrevivência. Um bebê, ele não sobrevive sem seus cuidadores. Exatamente. Qualquer outro bebê não mamífero, um réptil, sabe? Ele pode sobreviver sem a mãe.
sai do ovo e vai. Mas o bebê mamífero, principalmente o bebê mamífero humano, ele é tão frágil que ele é extremamente dependente. Se a mãe não amamentar, esse bebê morre. Se a mãe não cuidar, não acalentar, ele morre. Ele não morre só pelas questões dos cuidados da alimentação, mas ele precisa do tato, do contato, do afeto, do carinho. Então é por isso que muitas crianças, apesar de viver num ambiente violento, preferem, porque É sobrevivência, né? É instinto de sobrevivência. e é como se fosse algo, gerasse uma dissonância cognitiva muito grande, é como se fosse assim, não é possível que esses que biologicamente me fizeram, né, meu pai e minha mãe, vão ser piores do que lá fora. E depois crias uma narrativa na tua cabeça que se calhar tu é que és errada, se calhar tu é que estás mal para Pronto, eles te exato. baterem. Ou seja, essa narrativa faz parte desse instinto de sobrevivência, Exato, não é? faz. Por É causa muito dessa comum. dissonância. Exato. Complicados os seres humanos, é? Somos. E ao mesmo tempo podia ser tão simples. É verdade. Porque assim, tudo que nós precisamos é estar tranquilos e amar os outros. Acabou. É simples, mas não é fácil, né? Depois, como é que esta lealdade, por exemplo, neste caso da criança, esta lealdade precoce ao vínculo, depois como é que isto molda as relações, os limites e a autoimagem na vida adulta, não é? Porque isto depois também é bastante comum uma criança que passa, por exemplo, por este contexto, não perceber o seu limite e permite-se ser abusada, por exemplo, eu estou a dizer ser abusada, seja de espaço, fisicamente, seja emocionalmente. Portanto, pessoas que se permitem ser abusadas e não conhecem os seus limites, provavelmente houve aqui ou seja, o seu próprio limite foi ultrapassado. Quando essa invasão é muito precoce, a pessoa nem desenvolve a percepção de limites. Uau, ok. Ela nem se dá conta de que existem limites. Então ela não vai nem se dar conta que existe uma ruptura de limite. Porque foi tão precoce, é como se fosse o normal. O normal é isso. O normal é que me usem, me abusem. O normal, porque veio desde muito cedo. É diferente se ela teve uma família estruturada que ensinou autocuidado, autorrespeito, respeito mútuo. Ela teve uma família estruturada e lá adiante, um pouquinho mais, esse limite é rompido. Sim. Então, ela pode até não conseguir se defender, mas ela vai ter a noção de que isso não está certo. Mas se isso veio desde pequenininha, Não tem dentro essa da percepção. família, então é todo um reaprendizado, sabe, Nur? Ou seja, o adulto vai precisar entender que existem limites e que limites são necessários, mas o corpo vai ajudá-la. Se ela, aquilo que você falou, no processo terapêutico, a terapeuta vai se aproximando e você sentir uma tensão. Então, se você presta atenção no seu corpo, o corpo mostra isso. Exato. A mente não O percebe. corpo mostra o limite, não é? Isso. A mente mente, mas o corpo não. É verdade. Isto é um exemplo muito claro. Isso estavas a dizer, imagina uma criança que passou por esse contexto, se calhar não conhece limite, mentalmente, eu não sei o que são limites, isso para mim não existe, mas o corpo dela sabe. Sim. E se tu estiveres atenta, o teu corpo vai dizer onde é que está o teu limite. Exato. Porque ele lembra-se que foi muito invadido, não é? Quando era pequeno. E nós aqui estamos a falar de agressões físicas e não só, podem ser, por exemplo, eu acho que o abuso emocional não é muito falado porque não é mensurável, não se vê em sinais, mas uma família que abusa emocionalmente, ou seja, que não respeita o espaço da criança, que ultrapassa, que não o reconhece, isso pode ser também um abuso, não é? Com certeza, Ok. com certeza. E eu tenho uma hipótese que eu posso estar completamente equivocada. Eu acredito que nós não falamos muito sobre a questão dos outros abusos emocionais, porque se falarmos muito sobre isso, vamos nos dar conta que todos nós, em algum momento, fomos vítimas e fomos agressores. Exatamente. Porque às vezes uma frase machuca, uma pergunta machuca, um olhar machuca, ou um não olhar machuca, sabe? O ignorar. Então, isso tudo pode machucar. Então, se nós começarmos a falar mais sobre esse tema, nós vamos ver quanto nós ferimos e fomos feridos. Então, aumenta a nossa dor. Exatamente. Então, é mais fácil ignorar. É mais fácil não ver. Não ver, deixa quieto. E nós só enxergamos as pontas do iceberg, ou seja, as agressões mais violentas, sabe? As coisas mais fortes. Sim, nós só falamos disso. Isso.
Outro tema que eu adoro são as adições e os vícios. Sim. A adição em si não é o problema é, aliás, a adição é uma resposta a uma aflição que existe, não é? Ou seja, a adição não é a questão, é mais a dor que vem daí. O vício ou a adição é uma tentativa de autorregulação. Tu achas que ou seja, quando uma pessoa fica adicta ao álcool, ou mesmo ao exercício físico, é uma forma de tentativa de regulação? Sim, é uma, Ok. como você disse muito bem, uma tentativa. Então, muitas vezes a pessoa procura o álcool porque ela precisa esquecer a realidade dela, a dor dela, a condição em que ela vive. Então, o álcool aumenta a dissociação, a desconexão do meu corpo, da minha realidade. E, e até a própria, como você falou, a adição ao exercício Sim. físico é menos ruim, digamos assim, é menos prejudicial para o corpo do que o álcool. Mas não pode ser também, pode ser uma forma de desconectar, uma forma de não pensar, Dissociar, não de é? não isso, Sim, de sim, diminuir a própria dor. sim. E se nós observarmos no ginásio, há pouco tempo eu estava indo num ginásio aqui e disse, em qualquer lugar do mundo é igual. Existem pessoas que não estão no corpo. Elas estão ali na, vocês chamam esteira também? Passadeira, sim. Passadeira. Estão na passadeira, mas elas não estão ali. Às vezes eu fico a observar e vejo elas falando sozinha. Então elas estão lá na passadeira. Parece que ela está conversando com alguém. Então ela não está aqui sentindo sua perna em movimento. Ela não está aqui segurando na passadeira. Ela não está aqui. Ela está em qualquer outro lugar. É. Já há uma grande associação. Eu corro bastante. Eu corro todos os dias e tenho uma grande paixão. Faz bem. Há uma grande associação agora, tem-se vindo a perceber, porque a corrida está na moda, não é? Entre corrida e trauma. Sim. E há pouco tempo, também em terapia somática, surgiu uma questão que é, a terapeuta perguntou-me, mas o que é que tu sentes quando corres? E eu estava a dizer, olha, eu entro assim num transe, para mim é uma espécie de meditação. E ela, mas tu sentes o corpo, tu estás presente? E eu, não. É muito difícil, porque eu corro longas distâncias e eu estava-lhe a dizer, é muito difícil numa longa distância tu estares realmente presente, porque o corpo magoa e tu queres sair. E ela disse, então tu estás em dissociação, porque tu não estás presente. E acho que isto precisa de ser falado. Não quer dizer que a corrida seja errada, não quer dizer, eu não estou a dizer isso, mas acho que é a consciência como nós fazemos as coisas. Por exemplo, eu sei que muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, a corrida para mim seja uma forma de dissociar, mas estar consciente disso é diferente. E, portanto, era isso que estavas a dizer. As pessoas estavam na passadeira e não estão ali, não é? É uma tentativa de nos autorregularmos. Sim, sim. E uma das coisas em relação à questão da corrida é que eu comecei a perceber que aquilo que as pessoas falavam, que elas usavam como recurso para se autorregular, muitas vezes era exatamente aquilo que faltou na época do trauma. Então, por exemplo, eu não posso afirmar isso, falta estudos. Teríamos que fazer entrevista com 1000 pessoas, pelo menos. Mas uma das coisas que eu percebo é, aquelas pessoas que o recurso é correr, elas tiveram um ataque inescapável, elas tiveram uma situação de violência onde elas não puderam fugir. Então é como se elas permanentemente quisessem fugir. Em fuga. Mas não tem fuga de nada. Aí ela diz, não, eu estou a correr porque gosto. Mas quando você volta naquela experiência em que ela quis fugir, não pôde, quis sair daquele ambiente, não pôde, e ela descarrega, depois elas continuam a correr, mas com uma outra qualidade, com mais presença, com mais consciência, já não é uma adição, e mais, elas já conseguem perceber quando ao correr está magoando o corpo. E aí elas, opa, paro, sabe? Então já tem conexão com o próprio corpo. É verdade, porque eu sinto isso no meu corpo, que chega a um ponto, tu anestesias tanto o corpo, tu já nem sabes se está a doer ou não. Tu já não sentes, não sabes se dói os joelhos. Aliás, já não dói nada, na verdade. Mas isso que dizes das pessoas que correm muito, que tiveram algum momento, provavelmente tiveram algum momento da sua vida, quando eram pequenas, que não conseguiram fugir, as pessoas não têm essa consciência, mas elas dizem, quando eu pergunto aos meus amigos, às pessoas à minha volta, o que é que tu sentes quando corres? A maior parte das pessoas responde, eu sinto liberdade. E, portanto, tem tudo a ver com isso, não é? É essa liberdade que tu estás a falar. Perfeito. Liane, eu li alguns que regulação é relação. Ou seja,
É possível curar o trauma sozinho ou a relação é sempre indispensável? Ou seja, para nos regularmos, precisamos do outro? Precisamos. Se nós olharmos o cenário geral, precisamos. Nós somos mamíferos, nós somos humanos e nós precisamos uns dos outros. Não, é a nossa natureza, é a nossa biologia. Ninguém se cura sozinho, não é? Não. Inclusive, existe um mito que é do Quiron, que é o curador ferido, que ele podia curar outras pessoas, não a si próprio. Então, nós precisamos. Então, eu posso fazer coisas para me autorregular? Sim, posso fazer coisas. Eu posso fazer a meditação, a respiração, a corrida, o esporte, outras coisas, né? Para me regular. Mas a questão da grande cura mesmo. Sim, coletivo, não é? Coletiva, Quando tu olhas para a grande... Nós precisamos uns dos outros. Precisamos. Nós precisamos. Cada vez mais. Até porque, eu digo assim, não existe como nós sobrevivermos sozinhos. Ou seja, uma única pessoa. Se eu te desse o planeta inteiro para você, não tinha como você sobreviver. Quem ia plantar o teu café? Quem ia colher o teu café? Quem ia tecer o teu algodão? Sabe? Quem ia colher o teu feijão? Sabe? Não tem como nós sobrevivermos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Pois é bonito isso que disseste. É bem verdade. Bem verdade. Então, sim, precisamos dos outros para nos regularmos, sem dúvida, para nos curarmos. Isso. Aqui, ou seja, estávamos a falar há pouco do estado de sobrevivência, ou seja, viver regulada e em harmonia, com presença, plenitude, ou viver num estado de sobrevivência, hipervigilante, estressada, sempre com uma percepção que existe perigo iminente. Há estes dois estados, não é? Mas o que eu sinto é que há muitas pessoas que vivem em estado de sobrevivência, mas que estão tão anestesiadas que nem se apercebem que vivem num estado de sobrevivência. Qual é a diferença, por exemplo, no corpo ou nas emoções de alguém que vive num estado de sobrevivência? Quais é que são os indicadores? Uma das coisas é ela própria não consegue ficar parada. Ou ela precisa muito ficar parada. São os extremos. O caminho da cura é o caminho do meio. O caminho do trauma são os extremos. Então, ou nós não podemos ficar parados, sabe? Aquela inquietude, sempre a fazer coisas, ou nós precisamos ficar parados. Não tem... É difícil se mover, é como se estivesse arrastando corrente. Tudo é um parto, tudo é um processo longo. Então, quando você perceber extremos assim, tem trauma. O trauma é fixação. A ausência do trauma é movimento. O trauma é aprisionamento. A ausência do trauma é liberdade. Então, se a própria pessoa percebe que ela vive no fluir da vida, que ela se adapta, e essa é outra coisa. O próprio Darwin dizia, não é o mais inteligente e nem é o mais forte que vai sobreviver, é o mais adaptável. Sem dúvida, sem dúvida. Então, trauma gera dificuldade em adaptabilidade na vida. Ele cria uma forma de se adaptar que é a forma traumática. Uau. Com fixações. Isso que tu dizes é tão interessante porque, de facto, o que nós aplaudimos no mundo são as pessoas mais fixadas. É aquele que corre 148 quilómetros. É aquele que trabalha 48 horas seguidas, é aquilo que, não é? É aquilo que nós aplaudimos, é isso. Mas isso são fixações e são polarizações, não é? E eu contra mim falo, porque eu sou mesmo aquela pessoa que corre muito, lê muito. Eu claramente sou uma pessoa fixada. Por isso é que gosto tanto de falar deste tema. Mas é isso que nós aplaudimos no mundo. Mas está tudo ao contrário, então, não é? Porque a fluidez é o caminho. E a questão é o que é muito também. Porque não existe um certo nem um errado. Então, o que é muito para você? O que é muito para mim? Entende? Sem então, dúvida. assim, o que seria o bom, então? Porque não existe nem bom, nem ruim, nem certo, nem errado. O que seria o melhor para ti? Aquilo que vai sem sofrimento, vai com leveza, vai com alegria. Aquilo que se você não fizer, tá tudo bem. E que se você fizer, também tá tudo bem.
Então, é dentro que você vai perceber. Se você disser, esse mês eu estou ansiosa porque eu não li 8 livros. Eu tenho que ler, eu tenho que. Aí, Tenho que. quando tem um tenho que, desconfie. Eu tenho que ler 8 livros por mês. Se eu não ler, eu entro numa ansiedade, eu não durmo. Aqui tem uma fixação. Ou mesmo eu tenho que meditar. Isso, Não pois é? é, pois é. Eu tenho que meditar todo dia, 2 vezes por dia, meia hora. Eu tenho que, tem uma coisa, ou seja, tem uma necessidade. Mas é assim, eu gosto de meditar, fico bem. Se eu não meditar, eu também fico bem. Então aqui tem mais liberdade, tem mais espaço. A janela de tolerância é maior. É maior. Eu estou Muito conseguindo Sim, explicar. sim. Incrível mesmo, incrível. Ok. Olha, para terminarmos, a cura devolve escolha e isso assusta muita gente, não é? A nossa responsabilidade sobre a vida e o poder de escolha. Quando podemos escolher aquilo que estávamos a falar. Porque é que recuperar esta escolha pode ser mais assustador do que permanecer preso? Porque é um bocado isso que nós vemos. Eu digo, é assim, isto é a minha opinião do mundo, não estou a dizer que é o certo, mas da minha experiência, aquilo que olho à minha volta é um bocadinho isso. Permanecer preso é aparentemente mais fácil do que ser livre e poder escolher e viver em harmonia e em leveza, não é? Porque parece que se é harmonioso, então alguma coisa está errada. Se é fácil, alguma coisa está errada. Se é leve, desconfia. É um bocado essa a percepção do mundo, não é? Porquê? Porque vivemos num mundo altamente traumatizado? Tem uma questão histórica aí, Pois. né? Tem uma questão histórica, tem questões políticas, sociais, tem uma série de coisas. Eu acho que eu levaria um dia discutindo sobre isso. Mas o que eu digo é assim, se as pessoas estiverem mais conscientes, elas não vão aceitar coisas que hoje nós todos aceitamos muito facilmente. E que são coisas de interesses de grupos específicos. Mas falando do indivíduo, para ficar mais simples e sair desse contexto social e político que é bem mais complexo, eu diria o seguinte: olha para a nossa própria natureza. Nós nascemos sem dentes, os bebês não têm dentes. Por quê? Porque ele não tem controle nenhum. Se ele nascesse com dente, ele ia arrancar pedaço do peito da mãe, né? Da mama da mãe. Então ele nasce sem dente, tudo inteligentemente. Na medida em que ele começa a ter controle, ele começa a ter um dentinho. E o primeiro dentinho é sofrido. O primeiro dentinho traz febre, coceira, insônia, mas aquilo passa. E aí o segundo dentinho já é mais fácil. Depois os outros 2 dentinhos que nascem também é mais fácil. Até que a criança está com vários dentinhos e está adaptada. Aí a vida faz o quê? Lá para os 6 anos de idade. Caem Vai os perder dentes. todos. O primeiro é um sofrimento. Sangue, né? É um sofrimento. O segundo já é mais fácil. Até que ela chega numa idade que ela mesma diz: mamãe, arranquei, papai, arranquei o dentinho. Então, a vida é assim. É sofrimento, adaptação, resiliência, força. Sofrimento, adaptação, resiliência, força. A vida A vida inteira é toda. assim. Só que a vida nos impôs. Essa condição dos dentinhos, por exemplo, a vida nos impôs. Outras coisas não é imposto. Então, nós precisamos escolher. A consciência, voltar para o corpo, sair do trauma, liberar essa carga traumática, depende de escolha. E, no primeiro momento, isso também dói. Começar a enxergar Pois é. que eu estou fixada, sabe? Que E sair desse caminho isso dói. Mas é uma dor que depois passa. Uhum. Sabe? Como outras dores que doem, mas o resultado final é bom. É bom, sim. Então, a formação em experiência somática é uma formação que não tem tantos adeptos aqui, principalmente, porque as pessoas ficam com receio. Elas, mas eu estou a sofrer, eu começo a enxergar que eu tenho trauma. Só que quando elas passam dessa fase difícil, vem um ganho tão bom, sabe? Sim. E mais, você só tem uma terapeuta desse que tá a te ajudar porque ela fez formação. Só que para ela fazer a formação, ela também teve um sofrimento. Para eu fazer a formação, eu tive um sofrimento. Para eu estar aqui hoje, falando para todos vocês, contigo, houve sofrimento.
Mas tem tantos ganhos. E é muito importante ter espaço dentro de nós para enxergar os ganhos. Porque o trauma nos desconecta de nós mesmos, da natureza e dos outros. Quando renegociamos trauma, nós voltamos a nos reconectar conosco, com o nosso corpo, com a nossa vida, com as pessoas, com a natureza. Então, a consciência se amplifica. Começamos a viver. Começamos a viver de verdade e não a sobreviver. É a diferença. Olha, adorei esta conversa. Eu também. Foi muito boa. Aprendi muito. Obrigada. Eu também. Foi um prazer muito grande estar contigo. Que bom. Obrigada, Liane. Obrigada. Obrigada. Obrigada.